Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Neila, sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse lindo tapete em fio de malha. É um tapete bem basiquinho, né, oval, mas que, gente, é um tapete que sempre faz muito sucesso, as pessoas gostam muito. Aqui no fio de malha a gente tem uma particularidade, que a malha é diferente do fio normal, então durante a aula eu vou ensinar para vocês a questão dos aumentos, enfim, tudo que vocês precisam saber. Aqui usei somente fios reciclados, tá, gente? A quantidade que eu usei, antes de mais nada, o tamanho do tapete pronto deu 80 centímetros de comprimento e 56 de largura. Então, para esse tapete, eu utilizei 3 tons de fios de malha. Aqui eu tenho o tom off-white, eu tinha já o novelo começado de 1 kg, usei para a parte central, sobrou ainda isso, tá? Aqui no pink, eu comecei um novelo grande, sobrou quase a metade, porque eu fiz o bico, né? Se forem fazer só até aqui com esse acabamento, vai ter uma economia bastante grande de fio. E esse aqui, então, que é o rosinha mais claro, que eu usei aqui no centro, de 1 kg, sobrou bastante, ó, gente, tá? Os fios que eu estou utilizando são da marca Atelier da Lola, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês, o link lá do Instagram, para que vocês conheçam então os fios dessa marca. Vou utilizar uma agulha de crochê número 8, certo? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Gente, então vamos lá, vamos iniciar. Eu vou usar essas 3 cores de fio de malha. Tirei aqui para vocês verem até a espessura, que é importante que vocês, antes de escolher, de iniciar o trabalho, escolham as cores que vocês têm, o que vocês vão comprar. Mas cuidem muito que as cores tenham uma espessura parecida, tá? Então é importante também escolher fios que tenham mais composição de algodão e sem elastano, ou o mínimo de elastano possível. Isso em todas as cores que vocês forem usar também, tá? Eu escolhi então 2 tons de rosa e um tom de off-white, mas isso é uma questão de gosto e tal, tá, gente? Então podem usar, fazer essa peça só de uma cor, podem usar 2 cores e aí usem a imaginação de vocês. Então a gente vai começar pegando a agulha dessa forma, venho e faço essa laçadinha aqui, que é uma laçadinha inicial. Então, para o meu trabalho, eu vou fazer uma quantidade de, eu conto já essa como um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já vão ajeitando aqui as correntes, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, tá? Então, 23 correntes. Ajustem aqui o cordão, lacem e vamos aqui contar 1, 2, 3. Na quarta eu venho e eu começo trabalhando pontos altos. Então, para cada correntinha, eu trabalho um ponto alto. Ó. Ó. Ó, então, eu venho trabalhando pontos altos para cada correntinha de base. Então, vamos lá fazendo dessa forma que eu já volto lá no final. Então, gente, cheguei aqui ao final e não vou contar esse primeiro ponto, que é a volta aqui. Aqui no meio, contando só esses pontos, eu tenho que ter 19. Ainda me resta aqui um espaço para ter seus pontos. Aqui eu vou fazer a volta, tá? Os pontos que vão fazer a minha volta aqui. Então, aqui dentro eu vou trabalhar, dentro desse espaço, 6 pontos altos. 2. Esse fio cru tá bem sem elastano, ele é só de algodão mesmo, então ele fica mais durinho de trabalhar. 3. 4. 'Que a gente vai puxando isso aqui, que eu não quero que fique esse buraco, tá?
5. Ó. Depois a gente puxa e ajusta. Vamos sempre desenrolando o fio. É importante que sempre tenhamos o fio desenrolado. Então, temos 5 mais 1, tá? 6. Agora eu venho aqui nesse fio aqui atrás e eu vou puxar. Aqui. Tá? Ó, fechei. Não dá pra ficar totalmente fechado, porque o fio de malha ele é um fio mais grosso. Se a gente fosse tecer com barbante comum, ele ia ficar bem fechadinho. Agora eu seguro esse fio aqui atrás, ó, e já vou escondendo ele. E agora eu venho, já fiz os 6 ali. Eu vou iniciar a carreira de retorno aqui, ó. Então, vejam que fica assim. E eu vou trabalhar agora um ponto para cada ponto aqui que eu tenho aqui do outro lado. Ó. Vejam que eu pego o ponto dessa forma agora. E atrás já estou escondendo o fio. Vejam, ó. Vai ficar assim. Então, aqui, ó, gente. É só ajeitar depois. O fio de malha é super maleável. Então, aqui, vamos tecendo agora aqui, até a gente ter os mesmos 19, contando a partir desse que eu fiz, deixando de fora esses da volta. Então, gente, aqui trabalhei, tem os 19, contando a partir daqui. Aqui eu tenho esse último, então aqui eu vou trabalhar os 6, né, também, entrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, esticando aqui, deixa eu virar para cá agora a peça, ó, 5, ó. E esse aqui é o sexto, tá, gente? Então, eu venho aqui e eu vou prender aqui. Pronto, ó. Vejam? Agora, a gente faz esse tipo de acabamento aqui, ó, gente, tá? Então, esse aqui nós temos os 6. Agora, eu vou iniciar uma nova carreira. Então, eu vou dar uma esticadinha nesse fio, giro aqui para minha direita, vou lá atrás, pego o fio e faço... E trago ele aqui para cá, ó. É um falso ponto alto de início de carreira, tá, gente? Aqui depois eu vou vir nesse ponto quando eu encerrar a carreira e vou fazer o segundo ponto, que é o aumento aqui. Então, fiz aqui o primeiro de subida, venho no próximo, trabalho novamente um ponto sobre cada ponto de base, ó. Certo? Desse jeito, olhem aqui. É importante que não fique um buraco aqui no início de carreira, tá, gente? Que isso é uma coisa que acontece muito com fio de malha. Assim, também não sou aqui a expert em estar passando todas as técnicas, mas do jeito que eu vou aprendendo e aperfeiçoando, eu trago aqui para vocês. Então, gente, vamos lá. Então, aqui, gente, fiz os 19 até aqui. Aqui, então, já começo aqueles pontos dentro aqui do círculo, no que faz a volta. Então, aqui já fiz o primeiro. No mesmo espaço eu vou fazer mais um, então agora a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, ó. 1. 2, ó, vejam, ó. Então, para todos esses 6 que a gente tem aqui na curva, a gente trabalha 2 para cada ponto. Então, aqui a gente vai ter um total de 12, certo? Ó. Aqui, ó. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, gente, fiz os 12, ó, vejam. 1, 2, vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, acabei aqui os pontos que estão dentro aqui da volta. Agora, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto.
até a gente chegar lá na outra extremidade, de lá a gente trabalha novamente os aumentos, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar essa carreira. Então cheguei aqui, gente, de novo, aqui onde nós começamos aqui fazer a volta e venho aqui e trabalho 2 pontos dentro de cada ponto. Ó, deixa eu virar aqui que é mais fácil. Então aqui a gente vai ter um total também de 12, né? Deixa eu fazer todos os meus aqui, eu já volto, então, para ensinar como é que a gente termina ali a carreira, tá? Ó, desta forma, então, em todos esses 6 que nós temos aqui, a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, vejam que aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, e aqui eu vou fazer, então, o último, porque o outro eu já fiz quando iniciei a carreira, certo? Ó. Agora eu venho aqui e eu finalizo dessa forma. Não, vamos fazer diferente, que aqui fica meio grosseiro o acabamento. A gente vai pegar por baixo dessa alça, vai entrar aqui com a agulha e vai fechar desta forma. Pronto, aí ficou melhor. Certo? Olha. Pronto, então aqui a gente encerrou a segunda carreira. Então aqui no fio de malha a gente é outra particularidade, a gente tenta fazer o máximo para que as emendas fiquem pouco visíveis, mas não é igual o barbante, que ele é mais fino, então é mais fácil de fazer uma coisa com total perfeição. Aqui é um pouco mais complicado. Iniciando uma nova carreira, vou esticar novamente o fio, venho para cá, vou lá atrás e pego o fio. Faço ponto. Ó. Também vou deixar esse aqui, depois quando eu chegar aqui no final eu faço o aumento aqui, tá? Então eu venho pro próximo e já começo novamente a trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base. Então vamos seguindo dessa forma. Gente, então trabalhei a lateral da carreira, agora nós trabalhamos 20 pontos a partir daqui, tá? Esse eu não conto porque eu vou depois fazer o segundo aumento, o segundo ponto aqui, que será o aumento. Então, vejam que agora eu vou trabalhar o aumento a partir desse segundo ponto, desses 2 que nós trabalhamos aqui, tá? Deixa eu desenrolar o fio. Agora, então, venho para esse ponto aqui. Trabalho ele mais um. No próximo eu trabalho um ponto sozinho. Então agora a gente vai fazer assim, um aumento e um sozinho. Então aqui agora eu trabalho 2. E um sozinho. E vamos trabalhando dessa forma por 6 vezes, ou seja, eu tenho que ter os 6 aumentos, né? Então, aqui eu já tenho 1, 2, aqui no próximo terceiro, daí esse aqui eu faço sozinho, enfim, tem que ter os 6 aumentos. Ó, aqui então, gente, fiz aqui essa parte toda. Então, aqui está o primeiro aumento, aqui um sozinho, mais um aumento, um sozinho, até nós termos os 6 aumentos, tá? Que vai dar no último ponto daqueles 2 que a gente trabalhou lá dentro na carreira anterior, os 2 juntos. Agora eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui, até chegar nesse ponto aqui, onde eu vou novamente repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado. Então, nesse ponto aqui eu trabalho 2 no mesmo espaço, um sozinho, 2 no mesmo espaço, um sozinho. Então, eu vou trabalhar toda essa parte aqui, vocês façam aí também com os aumentos, que eu volto então para a gente encerrar a carreira aqui e começar a próxima. Gente, aqui parei aqui, dei uma pausa para explicar para vocês o que acontece muito no fio reciclado, tá? Essas emendas aqui. Então, até vou desmanchar um ponto. Vejam que aqui a gente achou isso aqui no meio do fio. É bem normal. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cortar isso aqui fora, tá, gente? Não dá pra gente trabalhar e deixar isso aqui. Então, a gente corta essa parte que tá desse jeito e eu pego a agulha de costura mesmo, tá? E eu pego um fio da mesma cor do fio de malha, né? Uma linha. E eu venho aqui e eu vou costurar.
que aí a gente vai voltar a ter o fio normal, não dá pra gente usar aquele fio daquela forma. Então aqui a gente é só costurar, dar uns pontinhos e depois segue trabalhando. Então aqui, gente, fizemos da mesma forma que a gente fez lá no passo a passo da outra parte. Cheguei aqui, fiz o segundo junto com aquele primeiro que a gente trabalhou. Agora aqui, então, eu vou novamente fazer todo o processo. Então aqui, gente, eu vou começar a carreira e depois a gente vai... Ó, então eu vou vir aqui, faço esse mesmo ponto, venho seguindo com ponto sobre ponto. Ok? Dessa forma. Então aqui, gente, fiz a lateral até nesse segundo ponto aqui. Então aqui eu venho, faço o primeiro aumento. Agora, então, lá, lembrem que na carreira anterior a gente fez um ponto sozinho entre os aumentos. Agora serão 2, e depois a cada carreira de pontos altos a gente vai tendo um aumento desses pontos. Então, depois são 3 e assim sucessivamente. Então, aqui, gente, ó, não vou me estender muito aqui porque vocês já sabem. Então, faço aumento, 2, um aumento, contando 6 aumentos, tá? Depois volto a trabalhar pontos sozinhos, lá do outro lado eu repito o processo. Gente, então aqui terminei. Então fizemos 4 carreiras nesse fio cru. E aí eu arrematei. Agora eu vou trocar de cor. Deixa eu explicar como é que eu fiz aqui o meu arremate para vocês, tá? Eu até já fiz aqui, mas vamos fazer novamente. Então aqui eu fiz o último ponto, que foi dentro aqui junto com o primeiro. Certo, tem uma agulha mais fina, mas eu não tenho uma mão aqui. Eu cortei o fio, eu venho aqui para essa cabecinha de ponto da lateral aqui do primeiro ponto, puxo para cá, passo o fio para cá e venho aqui e pego as duas laçadinhas aqui, ó, e puxo lá para trás. Ó, gente, assim eu tenho um arremate perfeito. Feito isso, depois a gente vai arrematar isso aí, vai esconder. Eu venho agora com esse fio mais clarinho, que eu vou fazer um degradê o meu tapete, tá, gente? Mas aí vocês podem fazer como quiserem. Eu venho aqui agora com esse fio e eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Vou fazer o primeiro ponto aqui, onde eu vinha fazendo o início de carreira, certo? Ó. E venho aqui, ponto, para cada pontinho de base, eu faço um ponto baixo, certo? Ó, aqui não teremos aumento nessa carreira, apenas ponto sobre ponto, ó. Vejam que lindo que fica, uma combinação bem bacana. Eu vou fazer essa carreira de ponto baixo sempre que eu for trocar de cor. É para dar um detalhe só, gente. Que rosquei o fio, ó, gente. Bom, enfim, a gente segue aqui toda essa carreira de ponto baixo sem aumentos. Aqui, então, eu finalizei a primeira carreira com os pontinhos baixos. Antes de fazer essa carreira, eu esqueci de falar para vocês, mas vale ainda. Até essa carreira aqui, então, nós temos 86 pontos, tá? Então, é importante que vocês, volta e meia, confiram os pontos, né? Para não dar erro. Agora, então, fechei aqui com um ponto baixíssimo, onde eu havia iniciado. Agora a gente vai começar a fazer a próxima carreira, que é de pontos altos. Então percebam que aqui eu estou dentro aqui daquele espaço que a gente começava as carreiras anteriores. Eu vou continuar da mesma forma. Puxo, dou essa enrolada na agulha, volto. Aqui a gente vai fazer aumentos de novo, tá? Então a gente vai repetir o passo que a gente já trabalhou aqui de baixo. Depois, quando a gente encerrar a carreira, a gente faz o outro ponto aqui, que é o aumento. Aqui a gente segue, gente, pontos altos normais. Para cada pontinho de base, temos um ponto alto. Aqui não vai mudar nada, a gente está, na verdade, repetindo as carreiras anteriores, tá? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou voltar para mostrar, mas depois a gente vai poder seguir na mesma sequência, que não vai ter diferença, tá? Do que nós já havíamos, que a gente já vinha fazendo. Então aqui, gente, cheguei trabalhando pontos altos até aqui, onde nós havíamos feito o aumento na carreira de pontos altos que a gente fez. Lembra que a gente vinha fazendo os aumentos nesse segundo ponto?
Aqui temos os dois, a gente faz o primeiro normal e o segundo a gente põe o primeiro aumento. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, faço os dois aqui. Agora aqui a gente vai dar aquele espaçamento maior entre os pontos, lembrem, entre os aumentos. Lembrem que a cada carreira que a gente vai trabalhando aumenta a quantidade de pontos sozinhos. Então, aqui nós tínhamos 2 pontos, agora a gente vai ter 3. Então, aqui, ó, gente, isso aqui é só repetição agora, tá? Então, fiz os 3 sozinhos, agora eu venho e faço aumento novamente. Então, agora, essa carreira e a próxima vocês vão fazer desse jeito. Então, aqui eu tenho que ter 6 aumentos, né? Então, ele vai dar exatamente aqui onde a gente fez o aumento lá na carreira anterior, trabalho pontos sozinhos, do outro lado da volta eu repito o processo. Temos que ter 6 aumentos, seguindo essa lógica aqui, em cada lado da nossa volta. A próxima carreira é a mesma coisa. Eu vou trabalhando pontos altos, cheguei aqui, nesse segundo aqui eu faço o primeiro aumento, daí eu vou ter um intervalo de 4 pontos sozinhos, mais um aumento e assim sucessivamente. Então, vamos trabalhar essas 2 carreiras, que depois eu volto e a gente vai trocar de cor novamente. Então, chegando ao final aqui, gente, contando os pontos, eu tenho 110 pontos, então, nessa carreira. Aqui, então, eu fiz o último aumento aqui, vocês sabem que a gente puxa aqui o fio para arrematar, já cortei. Aqui eu vou trocar de cor, tá, gente? Se quiserem fazer ele maior e fazer mais carreiras com essa cor, vocês fiquem à vontade. Puxo lá para trás, ok? Pronto. Agora a gente vai então começar com uma outra cor. Então, assim, eu vou dar uma dica para vocês aqui, mas façam se vocês perceberem que o fio de malha ele tem a tendência de deixar a peça um pouco mais retraída quando a gente não coloca aumentos demais. E eu prefiro que ela fique mais retraída do que fique sobrando pontos, tá? Então, aqui nessa carreira que eu concluí agora, tá super certo, não tá nem repuxado e nem sobrando, né? Porém, nessa carreira a gente faz pontos baixos e não tem aumentos, não é uma regra. Eu até já fiz com aumentos, mas não fica bacana. Eu gosto dessa carreira em pontos baixos sem aumentos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar de agulha, gente. Se o fio de vocês, que vocês forem trocar de cor aqui, for bem mais grosso, não é necessário. Mas se vocês perceberem que ele fica um pouco retraído, troquem só nessa carreira, façam com uma agulha um pouco mais grossa. Então, eu venho aqui onde eu finalizei e começo a carreira. Se eu trabalhar só essa carreira de pontos baixos com essa agulha mais grossa, não vai dar diferença no meu trabalho. Ó. E daí o ponto fica um pouco mais larguinho e assim não deixa a peça com retração, tá? Então, essa carreira a gente trabalha toda de ponto baixo, igual fizemos aqui na parte de baixo, ó, certo? Então, vamos lá. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto depois, então, pra gente continuar as carreiras, então, de pontos altos. Ó, pessoal, então, fiz a carreira, quis voltar para mostrar para vocês que não ficou nem um pouquinho repuxado, ficou bem legal, ó. Sem nenhum aumento, então, nessa carreira, tá? E eu não fiz nenhum esforço para ajeitar ele, ó, ficou assim. Então, gente, ó, eu acabei arrematando e fazendo aquele arremate que eu já ensinei para vocês aqui, porque logo em seguida tinha esse fio desse jeito, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já arrematei o fio lá, e aí eu corto essa parte fora, e agora sim, então, a gente começa a carreira de pontos altos. Essa carreira de pontos altos, a gente vai repetir essas 2 aqui exatamente da mesma forma, fazendo os aumentos como fizemos. Volto com a agulha normal. Aqui, como eu vou começar aqui com um ponto alto e vou fazer um início um pouco diferente, tá? Eu faço 2 voltas na agulha. Importante que a gente comece aqui no meio para depois ficar legal aqui os aumentos na hora que a gente fecha. E aqui eu faço o ponto alto desse jeito para iniciar a carreira, ó, gente. E aqui eu venho trabalhando, então, pontos altos, do jeito que a gente já vinha fazendo. Aqui é tudo repetição, não há nada de novo. Ó. Venho até aqui, ó, gente,
onde temos o primeiro aumento, lembrem? Eu venho nesse segundo ponto, faço 2 no mesmo espaço. Aqui embaixo nós havíamos pulado 4, então aqui eu trabalho 5 sozinhos e faço o aumento aqui. Ó, vejam, certo? Então vamos lá, 2 carreiras dessa forma também. Pessoal, então aqui finalizei as 2 carreiras aqui de pontos altos na cor rosa mais escuro. Ao encerrarmos essa carreira, a gente tem então 134 pontos altos. Eu vou fazer uma modificação, tá, com relação àquele tapetinho que eu botei nas fotos esses dias, que era o tapete que eu estava falando, que eu estava ensinando, só vou mudar um pouquinho o acabamento, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, aqui então encerrei, aqui fechei aqui no início. Vejam que aqui eu fiz o último ponto, né, do aumento. Agora então eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então finalizei aqui, já venho para o próximo ponto e venho trabalhando dessa forma. Uma carreira de ponto baixíssimo em toda a volta do nosso trabalho. Aqui é importante que vocês deixem o fio solto, olhem, puxa e traz, passa entre os pontos e traz. Porque se a gente apertar o fio, gente, ele vai ficar repuxando a peça, então tem que deixar o fio solto, também não pode ser muito molengão, né? Mas tem que deixar o fio bem soltinho. Olhem aqui, dessa forma que eu tô fazendo aqui. Então, a gente vai contornar toda a nossa peça desse jeito, com pontos baixíssimos. Gente, olha aqui, terminei então a carreira. Vejam que vocês já poderiam deixar o tapete pronto assim, tá? Para quem não gosta de bico, esse tipo de coisa, gosta de uma peça bem clean, olhem só que show que fica assim, tá? E vejam que eu não fiz nada no tapete, eu costumo depois que eu termino de fazer, virar pro avesso, pegar um ferro a vapor e passar para deixar ele perfeito assim. Mas vejam que já assim, sem fazer nada, ele já tá lindo. Então, para quem quisesse uma peça sem bico, aqui já estaria pronta a peça de vocês, tá? Mas a gente vai aprender um bico que depois vocês podem fazer nele ou em outro, enfim, como vocês acharem melhor. Então aqui, gente, fiz o ponto aqui, ó, deixei esse último para trás. Como é que a gente faz o acabamento aqui? Agora eu venho nesse ponto primeiro que a gente trabalhou aqui no ponto baixíssimo, passo a agulha por trás, por baixo do ponto, aliás. Puxo, passo por baixo desse ponto. Venho aqui a gente tem as 2 laçadinhas de trás e essa de cima. Eu introduzo a agulha aqui no meio desse ponto aqui, passo pela frente e puxo aqui para trás essa laçada, ó. Assim a gente tem um acabamento perfeito aqui na frente e o nosso fio então já vai estar aqui atrás para a gente começar então a próxima parte. Ele ficou muito largo, então vamos ajustar aqui um pouquinho mais curto, ó. Agora sim, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? A gente vai fazer umas argolinhas aqui atrás, para depois a gente fazer o bico, então, o acabamento. Não é nem bico, gente, é só um acabamento. Vamos aqui no ponto seguinte, eu faço um baixo. Vou fazer 3 correntinhas, pulo 2 de base, pego o ponto dessa forma aqui atrás, tá? Um baixo. Eu vou deixar essa parte da frente livre, vou prender nas 2 argolinhas de trás. Aqui, como a gente tem 134 pontos, gente, para ser múltiplo aqui do que eu vou fazer, daria 132 pontos. Então, a gente tem uma sobra de 2. Sugiro que aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou começar já depois preenchendo essa argola, porque uma eu vou preencher e uma eu não vou preencher. Então, a gente vai usar esse ponto aqui, já aqui nessa lateral, que é para não ficar repuxado lá nas pontas. A gente vai pular um pontinho a mais, tá? Aqui já vou fazer isso, então ao invés de pular 2, eu pulo 3. Pronto. Depois, no momento que eu for trabalhar aqui, eu vou preencher com pontos altos e aqui eu vou prender com baixo. Aqui, como eu vou preencher com altos, a gente não vai perceber essa diferença. Então, vocês vão fazendo isso na carreira toda e quando chegarem aqui nessa outra lateral, façam isso de novo. Pulem mais uma vez 3 pontos e tá tudo certo. Então, eu vou fazer aqui minhas argolas e já volto para a gente continuar, então, para fazer a última carreira. Então, ó, 3 correntes, 2 de base, prendo com um baixo, certo, gente? Então, vamos lá. Fiz as argolinhas, gente, aqui até já iniciei a carreira aqui do biquinho
porque é tão simples que eu vou passar para vocês agora e tenho certeza que vocês farão. Antes disso, eu quero passar a quantidade de argolinhas que deu no meu trabalho, deu 44 argolinhas. Para quem for fazer maior, mudar alguma coisa, tem que ter um número par de argolas para dar certo o nosso bico. Aqui o que eu fiz, gente? Eu cheguei aqui no final, fiz a última, prendi com um ponto baixíssimo, já entrei aqui na próxima argola, fiz um ponto baixo e uma corrente. Depois trabalhei mais 7 pontos altos, então esse conta como um ponto alto e mais 7, totalizando 8. Venho na próxima argola, prendo com um baixo. 8 pontos altos, um baixo. 8 pontos altos, um baixo. E assim a gente vai fazendo em todo o nosso trabalho, ó, veja. Vou fazer aqui um para vocês verem, mas é isso aí, gente, é só ponto alto e prende com o baixo. Ó. 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Aqui venho no próximo e faço baixo, certo? Então, gente, olhem só, é bem simples, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar essa carreira, então, desse bico que dá todo um detalhe especial, né, gente? Mesmo deixando sem ficar bonito, mas eu acho bacana assim também. Aqui, então, a gente cheguei até o final do bico, então eu cortei o fio aqui no ponto baixo, venho pra cá, aqui a gente tem a correntinha que a gente fez para subir, eu venho na laçadinha da cabeça do ponto do lado, passo o fio, venho aqui por trás, e aí puxo lá para trás. Ok, gente? Então assim a gente vai ter um acabamento perfeito. Dessa forma a gente termina a nossa peça. Então vejam como ficou ele pronto, olhem só, como eu disse, eu não fiz nenhum tipo ainda de... Não passei, não fiz nada, absolutamente nada. E ele tá aqui lindo desse jeito maravilhoso, tá, pessoal? Então por hoje era isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei, né, de comentar, compartilhar o vídeo, tá? Que isso é bem importante para o canal. Um super beijo, até a nossa próxima aula.